Voltamos à entrevista sobre água com o professor, doutor Antônio Sérgio Mendonça, falando para a gente os problemas relacionados à gestão dos recursos hídricos. Professor, falávamos na questão da cultura do povo, né, que só se preocupa com um problema, principalmente com seca ou enchente, quando esse fenômeno está no meio do acontecimento. Passado algum tempo, as pessoas se esquecem, né? Então, as preocupações há pouco tempo foram as enchentes que ceifaram vidas, causaram perdas econômicas muito grandes. Logo depois, parece que também as ações preventivas para enchentes foram sendo abandonadas ao longo do tempo. Com relação à água também. Sim. Talvez, o senhor citou na história, né, fatos importantes, né, 1700 e... 789, 69, em torno de 769. Quando aconteceu essa cerimônia. Exatamente. Aí, né, essa procissão para tentar pedir chuva. Pedir chuva, quer dizer, é algo que é um registro de vários que não foram, talvez não tenham sido registrados na história, mas esses dois que eu citei, 1769 e 1839, tem um registro dessa ocorrência, de problemas de falta d'água no estado do Espírito Santo. Só que com um detalhe, né? Nessa data, a população da Grande Vitória devia ser inferior a 20 mil habitantes. Muito pequena. Hoje nós temos 4 milhões, ou 2 milhões praticamente, 1 milhão e 800 Correto. 90. É um ponto importante que você colocou do esquecimento do problema, né? No Espírito Santo mesmo nós tivemos ciclos de seca, por exemplo, 5 anos na região sudeste também, 52 a 56. Os projetos de hidrelétricas, quem projetava tinha que fazer um balanço hídrico que considerasse a questão de 52, as vazões dos rios, 52 a 56, porque foram 5 anos de seca na região sudeste. Então, nós tivemos outra seca em 63, mas tivemos só secas menores ao longo dos anos posteriores. O que ocorreu? Quando chegou a seca de 1998-99, por exemplo, os agricultores foram pegados desprevenidos com relação ao problema da seca. E cada um quis resolver o problema individualmente, construindo barragens, colocando sistemas de irrigação, cada um por si. Muito propriamente, o homem, para se defender, ele vai buscar uma solução. Só que um detalhe, muitas vezes essas soluções individuais podem ser muito prejudiciais para o coletivo. Sim. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, você buscar soluções que atendam ao coletivo. Por exemplo, a substituição de pequenas barragens por barragens um pouco maiores, mas que sejam gerenciadas para a população como um todo, inclusive os irrigantes, os que utilizam, tipo os açudes do Nordeste. No Nordeste, no Ceará, por exemplo, o que se faz? Sabe-se lá que chove 3, 4 meses ao ano. Quando termina os 3, 4 meses, reúne-se os usuários de água os agricultores, os usuários de água daquele açude, e quanto você precisa? Não, os elevatórios estão com volume tal, bem abaixo do que esse ano vai ser você vai ter que economizar mais água, porque a quantidade que a precipitação trouxe não é suficiente para plena irrigação durante esse ano. Então, fazer um gerenciamento dessa água, de tal maneira que todos sofram um pouco, mas que todos sobrevivam, e não ficar muito na questão individualista de apenas alguns em detrimento de outros. E nós temos problema no Estado do Espírito Santo de que o Ministério Público já teve que várias vezes fechar captações para irrigação, por exemplo, para não faltar água nas cidades. Marilândia é um dos exemplos, dos muitos exemplos que já ocorreram esse problema. Então, o gerenciamento da água tem que ser feito de forma mais macro e objetivo da coletividade como um todo. O consumidor de água da cidade, o agricultor, todo mundo está dentro dessa equação a ser resolvida. E as soluções, nós temos a esperança
que, com uma mais rápida, mais ágil implementação da política nacional e estadual de recursos hídricos, a gente possa ter esse equilíbrio com relação ao gerenciamento de recursos como um bem de todos. Os princípios da lei indicam isso. Agora, eu considero que a implementação dessa política, que é de 97 para o Brasil e de 98 para o Estado do Espírito Santo, não estão sendo feitas com a agilidade que o problema exige. Essa é uma questão importante aí que eu queria tocar, quando o senhor fala que as soluções elas seriam mais eficientes se elas fossem tomadas de uma forma coletiva, para grupos, barragens estratégicas, para utilizar em regiões específicas. Em detrimento a isso, as iniciativas individuais que acabam atropelando um ao outro, criando problemas, irrigações com alto consumo de água, barragens construídas ao acaso, milhares delas, acabando criando outros problemas ambientais que acabam afetando no final até a própria produção de água. A falta de agilidade dos governos de uma maneira geral, de ter essas medidas que vão atender coletividades. Porque é aquele ponto, a própria população, na época de bonança, na época que tem muita água, não dá prioridade ao tema. Quer dizer, por isso a esperança dessa crise da água ser um motivo no sentido de que a população e o nosso governante coloque no dia a dia esse tema. Então, tem o lado, nós falamos em disponibilidade de água, mas tem a demanda também, né? Se a pessoa não tem consciência, acha que está sobrando água, aí lava carro com mangueira aberta, lava calçada com mangueira aberta, desperdiça. Por exemplo, uma forma de reduzir bastante o consumo de água num condomínio. É você chegar lá e começar a ter hidrômetros para cada um dos condôminos. Isso é uma experiência tranquila. Você reduz, quando você coloca um hidrômetro para cada indivíduo, você reduz o consumo de água significativamente. Por quê? Quando está no individual, às vezes aquelas válvulas de descarga antigas, que era moda há 30 anos atrás, elas são muito perdulárias, muitas vezes vazam, etc. E o que ocorre é o seguinte, a pessoa tem um vazamento na sua própria casa, aí ela pensa, mas tem mais 50 condôminos que vão dividir a conta. Eu não vou chamar um bombeiro hidráulico e vou deixar a conta. Só que ela pode esquecer. Não adianta eu economizar se os outros estão gastando. Exatamente, mas às vezes o que ocorre é o seguinte, que mais da metade dos condôminos estão na mesma situação. Então, quer dizer, a conta e o consumo está lá no alto porque cada um está achando que os outros estão pagando por ele. Exato. Então, fica essa dica aí, quer dizer, o hidrômetro individual para cada apartamento, é uma forma de você estar reduzindo o consumo, não bater direto no bolso do consumidor. No interior também, a questão muitas vezes você passa numa estrada, está havendo irrigação de asfalto. Os aparelhos estão lançando água em cima do asfalto quente. Quer dizer, e existem muitas formas de irrigação muito mais econômicas em relação à água. Esse outro ponto que tem que ser colocado também, quer dizer, irrigar a meio-dia, será que é um horário adequado para irrigação? Uma série de medidas também no interior, como se fala, grande parte do consumo da água vem da irrigação, do uso rural, existem medidas que podem ser tomadas para que se reduza, quer dizer, não se prejudique o agricultor. É importante termos um agricultor forte, mas que possa economizar a quantidade de água. E isso é garantia para eles também, porque você observa nessa época de crise que nem para irrigar tem água. É verdade. Então, o dispêndio é muito grande, muitas vezes. Agora, o senhor falou da última lei, que foi a Lei dos Recursos Hídricos, de 1997. Nós vamos falar um pouco sobre ela no próximo bloco. Fique conosco.